ouvir a palavra de Deus. Esse é um dia tão festivo para nós, tão alegre. E eu queria, de uma forma breve, por causa do nosso tempo, mas dando a devida importância a esse encontro nosso, meditar na palavra de Deus com vocês, exatamente pensando no que está acontecendo aqui, que é esse momento de nós juntarmos pessoas, trazermos gente. Eu acho que surge em nós uma pergunta assim: o que significa ser cristão? E eu acho que vocês vão dar respostas clássicas e rápidas e corretas. Vocês vão dizer que ser cristão é fazer parte de um movimento que iniciou com Cristo Jesus, que nós conhecemos nessa era cristã como um movimento religioso, que tem Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas. Talvez alguns vão identificar ser cristão com o pertencimento a uma comunidade local que nós chamamos de igreja. Eu sou cristão porque eu vou a uma igreja tal, A, B, C, não importa. Outros talvez vão identificar dizendo o seguinte: é porque um dia eu fui batizado, como foram batizados alguns aqui. Porque hoje, e só para você saber, eu li uma estatística no Brasil, que em 2029, se continuarmos na mesma projeção, os evangélicos serão a maioria da população brasileira. A maioria da população brasileira. Então talvez você seja cristão, é isso, eu sou parte dessa massa de gente que professa o nome de Jesus. Mas, e eu vou só fazer essa introdução para você entender, na minha percepção, tudo isso não reflete o que deveria refletir. Porque a resposta para ser cristão deveria ser uma só: eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Agora, isso aí também está confuso para nós hoje, porque seguidor para nós é você ir lá no Instagram e seguir a página da pessoa. Então, eu estava conversando com alguém esses dias, e eu gosto muito de cozinhar, e eu estava conversando com alguém esses dias e disse assim: você conhece um cozinheiro fulano e tal? E falou: cara, eu sigo ele. Então, quer dizer, segue ele, mas não quer dizer que sabe cozinhar como ele. Nem de longe. Não quer dizer que aprendeu com ele nenhum dos trâmites da preparação de um alimento. Então a gente segue personagens famosos, que não quer dizer que você tenha diretamente ou indiretamente nenhum relacionamento com aquela pessoa. Então essa ideia de seguidor na era moderna perdeu muito do sentido, porque no contexto do cristianismo, seguidor significava aquele que andava para aprender. Por isso que todos nós somos chamados de discípulos de Jesus. Nós fomos discipulados por Cristo, nós andamos com Cristo, para que ao conhecer de Cristo, nós possamos viver da maneira que Cristo viveu. Tem um texto nas Escrituras Sagradas, em Atos capítulo 11, que fala de um homem, de um personagem, chamado Barnabé, que esse personagem, eu acho que hoje ele mostra para nós, da forma melhor possível, o que significa ser cristão. Atos 11, começando no versículo 19 até o versículo 26, diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Se tiver um mapa ali na tela, mesmo quando eu estiver falando, vocês vão conseguir identificar o que nós estamos falando. Aquela região mostra para vocês onde o evangelho chegou. Tem a Síria, tem a Turquia, tem a Grécia mais em cima. O evangelho se espalhou por causa da morte de um homem chamado Estevão. Estevão foi martirizado por amor ao evangelho. Ele foi martirizado pela defesa da sua fé. Ser mártir é o chamado para todos nós. Você pode dizer: eu não quero ser apedrejado em praça pública, eu não quero ser morto por amor do evangelho de Jesus, eu quero até amar Jesus, mas eu não quero morrer por Jesus, não. E realmente a proposta não é de você ser morto literalmente. Alguns dos nossos irmãos estão morrendo por testemunho da fé cristã em lugares onde nós não temos a liberdade do evangelho ser ensinado como ele é aqui. Mas a proposta de ser mártir é a proposta de morte para algumas áreas da nossa vida.
para alguns desejos do nosso coração, para alguns comportamentos que nós nutrimos e para algumas coisas que nós fazíamos. Estevão foi morto e aos pés de um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso, e Tarso está localizado na Turquia. Vocês estão vendo ali para cima de Antioquia um pouquinho a cidade de Tarso. Saulo, Paulo da Bíblia, ele seria turco, porque a cidade de onde ele nasceu está localizada hoje na Turquia. Esse homem, que era um soldado, um oficial, romano, ele ficou lá recebendo aqueles que iriam executar Estevão, dando o aval da execução. Ele podia ter interferido. Como oficial romano, ele podia ter interrompido a execução. A execução não era uma execução formal. Não houve um julgamento, não houve apresentação de testemunhas, não houve acusação e defesa e a declaração de sentença dada por um juiz. Não, foi uma sentença religiosa. Foi uma sentença daqueles que se levantaram dizendo o seguinte: ele está falando blasfêmia, e a nossa lei manda apedrejar quem blasfema. E Saulo ficou olhando para aquilo e não fez nada. Mas esse homem chamado Saulo vai de viagem a uma cidade chamada Damasco, na Síria. Ele vai para poder prender mais cristãos, quando no caminho ele tem um encontro com Jesus. E o encontro é dramático, não vou falar sobre tudo aqui por causa do tempo, mas ele tem um encontro onde ele fica aparentemente cego, ele tem um diálogo com aquele que apareceu para ele, e Paulo sai dali, vai para uma cidade onde o Espírito Santo não deu só o nome da cidade, deu o nome da rua e deu o nome da pessoa. Então Deus sabe quem você é, inclusive onde você mora, porque o Espírito disse: você vai para um lugar, para uma rua, a rua chama Direita, tem um homem lá chamado tal, deu a profissão do cara, esse homem vai cuidar de você. Mas por causa da perseguição, a turma vazou, #foge para não morrer. E eles foram para essas regiões, Fenícia, Chipre, Antioquia, porque nós estamos falando de Jerusalém. Se o mapa ainda estiver lá, você vai conseguir localizar Jerusalém, você vai ver que é uma distância longa. Eu voei com o grupo da nossa igreja de Esmirna, na Turquia, a Tel Aviv, em Israel, até Atenas, na Grécia, e nós tivemos 1h15 de voo. Se você olhar de Atenas para Jerusalém, é um outro trajeto descendo. Então nós estamos falando de hoje uma viagem que demoraria 2 horas de avião, 2h30. Estamos falando de uma distância longa que, por causa da perseguição, as pessoas voltaram para suas terras e falavam de Jesus apenas para os judeus. Mas o texto continua, versículo de número 20. Alguns desses que fugiram, todavia cipriotas e sirineus, e se o mapa estiver lá, você vai ver que Chipre, cipriotas são aqueles que são de Chipre, uma ilha que está ao leste da Turquia, Cyprus, a ilha de Cyprus hoje, ou de Chipre. Alguns deles, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia. Antioquia é uma cidade localizada hoje na Síria, e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Ou seja, começa a pregação do Evangelho, espalha-se a mensagem de boas novas. Nós somos um povo espalhado, nós saímos do Brasil, de diversos estados, nós viemos para uma terra que não é a nossa, e aqui nós podemos falar de Jesus para todas as pessoas. Podemos ser testemunhas do Evangelho de Jesus, contando-lhes a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notem que não todos, não fala todos creram. Nunca todos crerão, e nunca todos converterão. Muitos creram, e muitos responderam de forma positiva à mensagem da cruz e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Barnabé disse: eu vou me encontrar com aquele que era o perseguidor, que agora diz que vai fazer parte dos perseguidos. Ninguém queria Saulo, irmãos. Pensa, se Saulo fosse um espião. Você imagina o seguinte: o cara
nós não vivemos isso assim nesse sentido, mas imagina um amigo que você tem. Imagina um cara perverso. Imagina uma pessoa que você conhece, que você diz assim, esse aí saiu pela esquerda, não é possível. Pensa numa pessoa ruim, aí um dia a pessoa chega para você e fala assim, me converti a Jesus de Nazaré. Vamos tirar a máscara um pouquinho? Será que você aplaudia? Ou será que você ia dizer assim, vou esperar uns meses para ver o que será? Qual dos dois seria a sua atitude? Vou esperar um tempo. Quantas vezes eu converso com uma esposa que já foi abusada, traída, que sofreu anos na mão de um homem, e um dia esse homem chega em casa e fala para ela, me converti. Aí dela até uma risada lá. Aí ela chega e eu falo assim, mas que alegria seu marido se converter. Ela falou, vamos esperar. Aí eu falo, mas você não tem fé? Ela fala, fé eu tenho, pastor, mas tem muito calo na minha vida. Entende o que eu estou dizendo? Ninguém queria chegar perto de Paulo, e vai que esse homem está fingindo para descobrir quem são os verdadeiros cristãos, e vem e prende todo mundo, e mata todo mundo, e joga na cadeia. Barnabé foi lá estar com Saulo, estar com Paulo. E aí quando o encontrou, versículo 26, levou para Antioquia, levou para ficar com ele, e assim durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Vocês leiam comigo essa última parte do último versículo? Vamos lá, vamos ler essa parte juntos? Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. O que eles eram chamados antes então? Eles eram chamados do caminho, porque eles faziam parte de uma seita, era chamado de seita, daqueles que anunciavam que um homem de Nazaré era o caminho, porque ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então os homens que andavam com aquele homem de Nazaré, faziam parte da seita dos nazarenos, porque os judeus assim atribuíam aquele movimento nascente, a característica de uma seita, dos nazarenos, porque Jesus de Nazaré, embora Jesus não nasceu em Nazaré, Jesus nasceu em Belém da Judéia, mas foi criado em Nazaré, por isso recebeu o título de Jesus o Nazareno. Então eles diziam uma seita dos nazarenos, ou os do caminho. Mas em Antioquia, agora me dá sua atenção, aconteceu alguma coisa, que mudou a nomenclatura. É mais ou menos assim, se a gente pudesse tratar nos nossos dias hoje. Nós somos conhecidos pelos outros de crentes. Fulano é crente. Ah, você é dos crentes? Sou crente. Aí um Zé fala, sou quente. Não, é crente. É crente. É como se no nosso dia hoje, essa nomenclatura fosse mudada o seguinte. Você parece com Jesus. Não falasse mais de crente. Mudou. Mas o que fez mudar? Porque em Antioquia da Síria aconteceu alguma coisa que fez mudar. E eu vou pedir ao pessoal da multimídia, eu vou mudar aqui, Kleber, por causa do problema do copyright. No primeiro culto, nós ouvimos essa música, uma música composta pelo pastor Guilherme Kerr, dos Vencedores por Cristo, chamado Era o Seu Nome, Barnabé. Nós cantamos juntos. Mas por direitos autorais nós não podemos passar na tela e depois divulgar a mensagem para outros lugares. Mas a música, e eu separei a letra para ler para vocês. Por que eu separei essa letra? Porque essa música me influenciou muito. Quando eu me converti, e eu acho que eu me converti numa época boa, eu me converti numa época em que o evangelho era ensinado. Eu me converti num acampamento de jovens chamado ABE, Acampamento Boa Esperança. Quem é lá de Goiás, talvez tenha ido nesse acampamento. E eu me converti uma noite que o pastor Caio Fábio estava pregando, e o Vencedores por Cristo fazendo louvor. Gente, vocês imaginam uma coisa dessa? E do Vencedores por Cristo na época era o Guilherme Kerr, o pastor Guilherme Kerr, que estava ministrando louvor. E essa música, depois, ela se tornou assim, quase que um hino oficial da reunião do que a gente chamava a reunião da mocidade. E sempre quando eu chegava que eles estavam cantando essa música falava comigo, porque ela diz assim, não fica bem a gente passar bem e o outro caristia.
ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, por providência, sim, por mão de Deus, chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Lembraram da música aí? Né? Então, o que foi que mudou essa nomenclatura? E é isso que me impacta, queridos, porque quando eu ouvi aquela música, e eu não imaginava e nem queria ser pastor, mas Deus colocou no meu coração, através daquela música, um desejo. Eu queria ser conhecido como um homem bom, eu queria ser conhecido como um homem justo, eu queria ser conhecido como um homem de Deus, não importa o que eu fizesse na vida, não importa onde a minha vida me levasse, que profissão eu fosse, o que eu fizesse, mas eu queria, porque eu ouvia aquela música, nós cantávamos, e eu dizia, o povo de uma cidade reconheceu alguém com títulos que parecem hoje absolutamente estranhos para o nosso mundo. E por causa das atitudes desse homem, por causa do que ele representou numa cidade, as pessoas começaram a dizer o seguinte: quer saber? Vocês se parecem muito com Jesus. E chamaram eles, na língua grega, do que é pequeno Cristo. Mudaram o nome. Olharam para eles e disseram assim: vocês se parecem tanto com Jesus que o título que deve ser dado a esse grupo aí deve ser pequenos cristos. Então, quando se dizia na cidade de fulano, falava, ele é um pequeno Cristo aqui. Por que ele era um pequeno Cristo? Porque as atitudes dele se pareciam com Jesus. Mas na época moderna, o que nós temos? Nós temos, por exemplo, um homem chamado Mahatma Gandhi, um hindu, que lutou pela libertação da Índia do domínio britânico, uma resistência pacífica, um homem que se recusou a pegar em armas, fazer nenhum movimento violento, mas que um dia perguntaram para ele por que ele era contra os cristãos, e lembra que a Inglaterra era tipicamente um país cristão, por causa da igreja anglicana, por causa da igreja do governo. E aí disseram para Mahatma Gandhi: por que você não gosta de Cristo? Ele falou: vocês estão enganados. Como hindu que sou, eu não tenho nada contra Cristo, eu admiro Cristo. O que eu não admiro são os cristãos, porque eles são tão diferentes do Cristo que eles professam. Gente, nós conseguimos dar uma virada para pior. Nós conseguimos sair de Antioquia, na Síria, onde pela vida de alguns homens, as pessoas olhavam para eles e diziam: parecem tanto com Jesus que são pequenos cristos no nosso meio. Para um homem dizer o seguinte: por que Mahatma Gandhi disse isso? Porque o Cristo da Bíblia ensinava a amar, enquanto os defensores da coroa britânica, em nome de Deus, matavam e maltratavam e encarceravam e cometiam atrocidades. Olha, só um fato histórico para você, e não precisa achar ruim, eu sou cristão. A igreja já cometeu mais homicídio do que a maioria das milícias no mundo. Eu vou repetir para você: a igreja cristã já cometeu mais homicídio no mundo do que qualquer milícia que você pense. Estado Islâmico, perto de nós, criança pequena, nenê. Você já ouviu falar das cruzadas? Os cruzados entravam com um escudo que tinha a cruz
e com a bandeira da igreja do Estado e matavam homens e mulheres e crianças que não tinham nada a ver com a guerra, em nome de Deus. Nós conseguimos tirar o rosto de Cristo dos que dizem ser seus seguidores. Lá em Antioquia o povo dizia, parece tanto com Jesus. Aí na idade moderna as pessoas dizem, não tem nada a ver com Jesus. E se nós contextualizássemos ainda um pouquinho mais e fôssemos capazes de deixar isso, e eu estou dizendo isso para vocês que vêm para essa igreja hoje, para os que já são daqui, as pessoas que negociam conosco, as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que nos contratam ou que se deixam contratar por nós, as pessoas que brincam conosco, as pessoas que comem conosco, as pessoas que se divertem conosco, quem elas veem, gente? Que tipo de relação matrimonial vê alguém que entra na sua intimidade? Que tipo de caráter vê alguém que passa a te conhecer sem maquiagem? Sem maquiagem. Sabe o que eu quero dizer sem maquiagem? É mais ou menos assim, olha. Você acorda e olha para o lado e vê quem está com você na cama. Eu espero que seja seu marido ou sua mulher, né? Lógico. Mas você vê raw. Não deu tempo ainda de tirar as bolhas que estão debaixo dos olhos. Tem um amigo que disse assim, ele viu um negócio e me mostrou de um padre, nada contra os padres, só um exemplo, fazendo um casamento. Aí o padre disse assim, eu não estava vendo os noivos, mas eu suponho que o cabelo da menina, depois eu entendi. Aí ele falou assim, tem dia que você vai acordar e o cabelo dela vai falar assim, você, bom dia! Sabe mais ou menos o que é isso? Não deu tempo de você ir lá apaziguar a fera ainda? Se nós tirássemos aqui a máscara, um pouquinho a maquiagem, e nos permitisse, como é que as pessoas chamam a gente, hein? Como é que as pessoas nos chamam? Porque o que virou essa cidade foi a atitude. E o que está virando a nossa comunidade para o outro lado, não é outra coisa. São as atitudes de homens e mulheres que se chamam pelo nome de Jesus e que mais se parecem com outro personagem. É a nossa maneira de negociar que é igual a dos outros. É a execução da justiça nossa que não excede em nada a justiça que tem aí fora. É a forma de lidar com problemas e com dificuldades que segue os mesmos parâmetros. Então eu temo em pensar que as pessoas olham para nós hoje e dizem, aqui pequeno Cristo, coisa nenhuma, rapaz. Que pequeno Cristo, coisa nenhuma. Pelas virtudes de Cristo percebidas em Barnabé, uma cidade rotulou o movimento incipiente do cristianismo com o nome que nós carregamos até hoje. Nós temos aqui em Framingham, onde a nossa igreja está localizada, mais 50 igrejas evangélicas brasileiras. E eu fico pensando o que é que as pessoas falam de todos nós. Se as pessoas nos admiram pela integridade ética e moral, se as pessoas nos admiram por sermos pessoas cheias do Espírito Santo, e me permitam fazer uma consideração aqui, para tentar responder a esse suposto enchimento do Espírito Santo, nós estamos rotulando como ser cheios do Espírito Santo atitudes pontuais e específicas de um derramamento de Deus, como sendo aquilo a representatividade de que nós somos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é ter capacidade de fazer as coisas que você quer fazer. Ser cheio do Espírito Santo é, em primeiro lugar, ser transformado em uma outra pessoa. Eu posso repetir para vocês. Ser cheios do Espírito Santo não é habilidade extrasensorial para fazer aquilo que nós não damos conta de fazer. Ser cheio do Espírito Santo é para mudar quem somos. Você diz amém para mim?
Vai me ver que você entendeu? Isso que é ser cheio do Espírito Santo. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, porque nessa nova compreensão nossa, nós temos encontros da fé, onde em momentos de êxtase, nós temos manifestações, e eu não estou questionando se elas são legítimas ou ilegítimas. Eu creio que a maioria delas são legítimas. Deus age, porque se Deus quiser fazer um de vocês aqui sair voando aqui nesse ambiente, Ele é Deus para fazer, Ele é capaz de todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso. Mas eu não estou levando em consideração a legitimidade ou não dessas ações. O que eu estou dizendo é que nós temos um momento de aparente manifestação espiritual, de profundidade de derramamento de Deus, mas essa mesma pessoa é um outro personagem fora daquela porta. Entendem o que eu estou dizendo, gente? Quer dizer, aqui foi lindo, aqui foi profundo, mas ali é horrível. Aqui foi uma coisa arrebatadora, ali não consegue conversar com a mulher ou com o marido. Ali não consegue tratar de um problema com um amigo e dizer, me perdoe, olha, eu errei, querendo ou não querendo errar, eu errei. E você pode me estender a mão mais uma vez, dá para reconstruir? Não, aqui está cheio do Espírito, ali está cheio de vingança. Aqui está cheio do Espírito, ali está cheio de desonestidade, está cheio de usos e subterfúgios para conquistar o que querem, da maneira que querem, sem levar em consideração o que Deus pensa. Talvez, irmão, seja por isso que tão poucos de nós somos conhecidos como cristãos, nós somos conhecidos como religiosos. Nós somos conhecidos como crentes até. É um nome até feio, eu não gosto muito desse nome, crente, não. É feio, não é não? Podia chamar de outra coisa. Cristão seria melhor. Talvez seja por isso. Agora veja, o que ser cheio do Espírito Santo fez com que Barnabé fosse um homem bom, um homem justo, um homem piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Homem no sentido masculino, porque nós estamos falando dele, mas sem forçar a Bíblia e sem cometer nenhum erro de exegese, mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, cheio de graça, cheio da presença de Deus. Sabe o que aconteceu em Antioquia? Como tinha muitos parecidos com Jesus andando pelas ruas, as pessoas queriam estar perto de gente que é parecido com Jesus. Como hoje em dia as pessoas querem, o problema é que está difícil de encontrar. Eu contei aqui de forma cômica, uma irmã, Deus tem me dado assim, a oportunidade de viajar em alguns países, e alguns países tem coisas que até eu gostaria de trazer para mim, mas que a lei não permite. E principalmente porque eu gosto de cozinhar, então eu gosto de trazer coisas de comida, e às vezes nem sempre pode. Aí uma pessoa disse assim, pediu para me trazer um negócio de um lugar. Eu disse assim, mas não pode trazer isso. Ela falou, não, mas eu vou ensinar para o senhor. Vou ensinar para o senhor. Como é que o senhor faz? Eu me ensino. Eu doido para saber onde que esse negócio ia dar, porque ainda mais uma ovelha minha, ensinando o pastor a arte da falcatrua. Pensa num negócio épico. Ela falou assim, o senhor faz assim, ó. Eles não mandam preencher um negócio lá do que o senhor está trazendo? Manda. Deixa em branco. O negócio está na mala, mas deixa em branco. E daí? Bom, se der a hora do senhor passar e eles não perguntarem, passou. Deu certo, ó, Jesus abençoou. Falei, Jesus entrou na gangue, aqui na minha cabeça estou falando. A gangue formatada com Jesus agora na gangue, de estelionato. Aí eu disse assim, mas e se eles perguntarem? Aí o senhor fala que não viu na hora de preencher. Mas eu vi. Não, mas o senhor fala que não viu. Põe lá, não viu. Ou seja, a ovelha ensinando o pastor na arte da bandidagem. Não. How Christian is that? Não, e sabe o que é? Depois a gente louva a Deus porque deu conta de passar, gente. Irmãos, nós somos só crentes aqui dentro desse ambiente, mas se enlouquece qualquer um que tiver um pouquinho de lucidez.
Quer dizer que nós fazemos parceria com o Altíssimo para ludibriar o sistema e depois celebramos a vitória da bandidagem. Não é de se estranhar que a gente veja um deputado carregando dinheiro na cueca e o outro que roubou o dinheiro disso e daquilo. E aí a gente quer condenar? Não, eles estão fazendo em escala maior e mais rentável o que eu e você estamos tentando passar coisa da fiscalização sem eles verem. Porque o caráter de Cristo não está em nós. É esse o ponto. Chamaram de cristão porque viram o caráter de Jesus neles. Não nos chamam de cristãos porque não veem o caráter de Cristo em nós. Puro e simples. Se vissem, chamariam cristão. Se vissem, como diz o comediante, quereriam, gostariam de estar perto de nós. E aí você que se tornou membro dessa New Life Church, atrairia para você pessoas, porque tem gente aí fora sedenta. Eu convivo com um número grande de pessoas que não são cristãs. Convivo com gente que é anticristã. Convivo com gente que tem antagonismo ao cristianismo. E eu pergunto para eles assim, mas fala para mim o que é. Ele fala, sabe o que é, pastor? Essa instituição faz com que a gente não queira chegar perto de vocês. Mas por quê? Porque eu convivo com gente que é moralista, mas que o coração está longe de ser bom. Eu convivo com gente que tem a língua rápida para poder condenar atitudes que não cabem no livrinho de compreensão da vida dele, mas que o coração não sabe levar a pessoa para quem sofre, para abraçar. Não tem bondade, não tem misericórdia. Então essa pessoa eu não quero me tornar igual a ela. E você sabe o que eu falo como pastor? Não se torne. Não se torne. Não se deixe seduzir por esse veneno mortífero que é o engano que essa pessoa bebeu. Não se entregue a um estilo de vida que não tem nada a ver com Jesus. Não entra para essa turma. Não aumente, não engrosse as fileiras daqueles que estão empurrando as pessoas. Mas eu disse e digo para todos eles, procure, como um cientista que busca a resolução de uma epidemia. Vasculhe como alguém que anda com um detetor de metal na praia procurando alguma coisa que perderam no dia anterior. Você vai achar gente de Deus. Diz amém, que pelo amor de Deus, não sabe? Vai achar gente de Deus. Porque tem uma coisa na palavra de Deus, e eu encerro com isso para vocês. Nunca a Bíblia deixa de citar que o remanescente fiel permanece. Nunca. O remanescente fiel permanece. O que eu e você precisamos dizer é que nós somos esse remanescente. Que esse negócio vire de ponta cabeça. Que os outros tenham orgeriza de quem se diz cristão, mas o dia que essa pessoa me conhecer, ela pode até não gostar do Cristo que eu vivo, que eu amo, que eu tenho, mas ela não vai poder dizer que eu não sou um cristão. Irmãos, eu acho que nós estamos no desafio de mudar nomenclaturas. No desafio de nos tornarmos Barnabés. Barnabé é citado 6 vezes no livro de Atos e 2 vezes nos outros livros do Novo Testamento inteiro. Não tem uma autobiografia que ocupe 5, 6 páginas de um único livro da Bíblia, não. E geralmente são assim coisas esporádicas. Consagraram Barnabé para uma viagem missionária, foi Barnabé com fulano de tal para tal região. O texto que nós lemos. Mas esse homem, com pouca exposição histórica, deu o título que eu e você deveríamos carregar hoje. Imagina, batizou-nos por causa do jeito que ele viveu, por causa de quem ele foi, por quem a sociedade viu do rosto de Cristo nele.
Nós temos aqui cidades e cidades representadas. Nós temos famílias. Nós temos faixas etárias representadas aqui hoje. Tanto naqueles que recebemos, quanto em você que está aqui. Nós temos caminhada e posicionamento social diferentes. Nós temos profissões diversas. Nós temos nível de influência financeira diversa. Nós temos nível de influência pessoal diferente, alguns mais amplos, outros mais restritos. Vocês já imaginaram se em cada uma dessas circunstâncias, dessas esferas, alguém olhasse para mim e para você e dissesse assim: cristão, cristão. Não dissesse assim, evangélico, esse negócio já virou negócio, né? Crente, não, dissesse assim, cristão. Parece tanto com Jesus que eu não tenho outro nome para dar para você, você é cristão. Você imagina se as suas amigas, se os chás, os cafés, os almoços, os jogos de dominó nosso, as brincadeiras de futebol, os videogames, os karaokês da vida, os movimentos que a gente faz para ter amigo que a gente ama perto. Você imagina se a nossa igreja, se a comunidade ali fora, se os restaurantes onde nós formos almoçar, se as lojas que nós entrarmos para fazer compras, você imagina se todo lugar alguém dissesse assim, cristão, cristão. Pode ter certeza, porque a Bíblia já deixou claro para a gente não carregar esse peso no ombro. Nem todos vão se converter a Jesus de Nazaré. Porque diz que mesmo diante de Barnabé e de tudo aquilo que acontecia, o texto sagrado diz, muitos creram e se aproximaram de Deus. Agora, só para a gente encerrar aqui, olha, tem alguém que te chama de cristão? E se não tem, do que eles te chamam? Do que eles chamam você? Eu não sei se é a minha forma de interpretar a vida, de que eu acho que certas coisas perdem a essência, elas perdem o sentido de ser, elas perdem o sentido de existir. E eu acho que se você não puder dizer assim, eu sou cristão, faz sentido todo o resto? Faz sentido o dinheiro que você doa? Faz sentido as frequências num culto? Faz sentido? Faz sentido. É como se a Ana dissesse assim para mim, não, você vai continuar sendo meu marido no papel, mas você não tem um papel de marido. Faz sentido? Faz sentido um amigo dizer assim, não, eu vou andar com você, mas não quero ser seu amigo? Eu acho, irmãos, que muitos de nós estão perdendo a essência e perdendo o sentido. E a Bíblia nos lembra que nós fomos criados para ser sal desse mundo e luz dessa terra. Se o sal perder o seu sabor, para nada mais ele serve, a não ser para ser jogado fora e pisoteado pelos outros. Se ele se tornar insípido, se ele perder o seu sabor. Bem-vindo a New Life, você que se tornou membro aqui hoje. Bem-vindo você que está aqui comigo nessa manhã. Mas que Cristo seja visto em você. Vamos orar para a gente encerrar aqui e voltarmos para casa? E o seguinte, tem uns aí que já deitaram a cabeça lá no banco, pensa assim, que Deus te levante, nessa manhã, e te levante para ser aquilo que Ele te criou para ser, porque nunca é tarde para a gente recomeçar. E os nossos erros do passado podem ser inclusive motivo de glorificação para o nome de Jesus, que transforma a nossa vida. Então hoje, ao invés de você sair daqui cabisbaixo, levante a cabeça e saia daqui dizendo o seguinte, eu vou ser conhecido como um cristão, e vou ser conhecido como alguém que ama Jesus, e por onde eu passar, vai ficar uma marca de que Cristo esteve ali. Você se coloca de pé simbolicamente para a gente poder orar? Senhor Jesus, a oração que eu creio e repito, talvez todos nós precisamos fazer nessa manhã aqui, é de arrependimento.
Arrepender de termos usado o teu nome, Senhor, quando ele não nos pertencia. De ter invocado a tua face, quando ela não estava pregada em nós. Arrepender de ter dito que éramos uma coisa, enquanto na essência somos outra. Arrepender de ter repelido pessoas que poderiam ter visto o Senhor, ó Deus. Arrepender, Pai, diante da tua face, porque o Senhor vê todas as coisas, o Senhor sabe todas as coisas. Nós deveríamos nos arrepender dos disfarces que nós criamos para as atitudes que nós cometemos, porque fácil é justificar para as pessoas, mas não há nada que nos justifique diante do Senhor que tudo vê. Que esse arrependimento venha sobre nós aqui da New Life, Senhor. Senhor, e o mundo precisa ver, e eu queria pedir ao Senhor que o Senhor fizesse isso em nós, Senhor. Gente simples, gente boa, Senhor. Gente amorosa, gente justa. Gente cheia de amor e fé, de temor do Senhor. Gente de Deus, Senhor. Gente de Deus, gente bonita, gente rica, gente que trabalha, gente que é empresário, são funcionários, patrões, gente que viaja, gente que vem e que vai, nas mais diferentes profissões, mas gente de Deus, Senhor. Gente de Deus. Que alguém aqui estiver orando agora, dizendo: Senhor, me transforma num homem de Deus, numa mulher de Deus. Senhor, que essa cidade veja uma igreja de Deus aqui. E eles começam a dizer: tem gente de Cristo ali. Nós louvamos o teu nome, Senhor, e te glorificamos, porque é o Senhor que pode fazer todas essas coisas. Nós te louvamos e te glorificamos, porque o Senhor pode fazer isso em nós, Senhor. O Senhor não é o Deus da história massificada, o Senhor é o Deus de pessoas. O Senhor tem nosso nome aí, Senhor. E aqui de manhã, hoje, tem gente de pé dizendo isso: Senhor, eu quero ser conhecida assim. Porque se não for assim, de que vale, Senhor? De que vale? Obrigado por essa manhã, pela celebração da nossa igreja. Obrigado pela vida do Isaac, Senhor. Obrigado por tantas vidas que se juntaram a nós nessa manhã. É o teu amor, Senhor. Que essas pessoas sejam o rosto de Cristo lá fora. Eu levanto as minhas mãos sobre essa congregação e eu abençoo o nosso povo aqui, Senhor, com a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante a sua face e nos dê a paz. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde, irmãos, mentes e corações em Cristo Jesus. E faça discípulos dele aqui no nosso meio, para que o mundo veja Jesus em nós e glorifique o nome do Senhor que está na glória. No nome dele nós oramos e agradecemos. Você diz amém? Então